eu de novo, finalmente com o vídeo que fala sobre os materiais que a gente tem que ter para fazer o curso de modelagem. Então, gente, hoje eu vou mostrar os materiais que a gente usa geralmente nas aulas de modelagem. Isso é no meu curso, tá? Para quem tem um pouquinho de noção ou já ouviu falar sobre cursos de modelagem, existem N métodos para se fazer modelagem. O Instituto Marangoni, na Itália, tem um método. O Instituto Zavzavs, em Paris, tem um método. O SESI, no Brasil, tem um método. Existem vários livros, então não necessariamente, por exemplo, você pega uma manequim, que é uma revista de molde, ela não necessariamente vai seguir o método do SESI. Eu não sei qual método que eles seguem, mas geralmente eles têm uns métodos diferentes. Mas nada que fuja do que você tem que fazer. Não é uma coisa assim, tipo, de outro mundo que você não vai conseguir. Se você souber ler uma modelagem bem, não quer dizer que você vai pegar você só vai conseguir ler um método. Não, esse é um método de aprendizagem, geralmente é um método de medidas, porque eu, por exemplo, sigo o MIB, Modelagem Industrial Brasileira. O livro, ele tem uma tabela de medidas, padrões, por um estudo que a autora fez. Se o SESI tem outro padrão, é outro padrão. Então, assim, o Brasil ainda não tem, o SESI e o SENAI fazem hoje um estudo antropométrico de medidas para fazer as medidas universais brasileiras, tá? Eu participei desse estudo. Tem lá no blog, ou vai ter no blog, espere, não sei quando que esse vídeo vai sair, mas assim, vai ter no blog um post sobre isso, sobre esse estudo. Eu não escrevi ainda, mas eu vou escrever. Que é um estudo sobre as medidas dos brasileiros. Por ser uma nação muito heterogênea, a gente tem todas as etnias, todas as raças, tudo junto e misturado, então é muito difícil ter um padrão, porque a gente tem mulheres mais gordinhas, mais magras, mais bundudas, mais peitudas, mais com cinturinha fina. Então, a gente tem disso tudo no país. Todos os países no mundo têm, só que geralmente eles têm um padrão melhor. O Brasil, por ter sido muita colônia, ter tido muita imigração, então o Brasil é muito heterogêneo. Tem gente que tem um ombro muito largo, coisa que é característica da Itália, vamos pôr assim. E a cinturinha fina, que é característica do povo mais latino. O bumbum um pouquinho maiorzinho, que é do povo africano. Então essa é a mistura. Então a gente não tem como ter um padrão muito fixo brasileiro. Então, assim, por isso que os estudos da modelagem a gente também não pode fazer muita coisa, porque a gente não sabe quem vai ser vestido por aquela roupa que vai pro mercado, tá? Então existem N métodos. Voltando, né? Existem N métodos. Eu estudo pelo Modelagem Industrial Brasileira, que foi o método adotado pela minha professora. Se ela quisesse adotar o SESI, ela ia adotar o SESI. Eu não sei como é que é o critério, mas eu sei que foi esse o método que ela estudou, que ela adotou para dar aula. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre o meu livro. Esse daqui é uma cópia do livro da Modelagem Industrial Brasileira. É um livro, ele tem vários modelos, tá vendo? Tem as peças básicas, tem como tirar as medidas do corpo, quais os materiais que geralmente a gente usa. É o vídeo que eu vou fazer, só que em forma de livro, tá? Tem o material de apoio, tem quais os tipos de régua que a gente deixa eu ver. Os tipos de régua que se usa geralmente para fazer as modelagens, ou como se faz uma ficha técnica, a tabela de medidas que eu falei para vocês. Ela tem a tabela feminina, tem a tabela infantil, tem como construir as peças. Então, assim, é um livro bem completo. Eu gostei bastante de estudar por ele por um tempo. Além de ter as peças básicas, eles também têm algumas peças de vestuário. Por exemplo, aqui, vestido com manga e gola. Aí ele tem essa modelagem aqui.
E ele tem o diagrama para você fazer. Esse daqui é como se fosse o molde básico que eu falei para vocês no outro vídeo. Ele é um molde que a partir daqui você vai desenvolver outros moldes, entendeu? A partir desse desenho você vai fazer o tamanho P, M, G, 36, 38, 46, blá blá blá. Então assim, esses são os diagramas. Mas isso daqui é tranquilo de se fazer, claro, não, foi o que eu falei, não é ridículo, não é uma coisa assim que você fala, ai, pô, todo mundo sabe fazer isso. Não, não é isso. Mas é um método que você tendo um pouquinho de disponibilidade, um pouquinho de calma e quiser fazer, e quiser estudar, e quiser se aprimorar, sei lá, se assistir um monte de aula na internet, mas não tem a mínima noção também do que como funcionam as peças. Esse é um livro que eu indico. Ele geralmente ele fica em torno de R$70 na internet, nas livrarias. Ele não é caro, mas ele tem livrarias específicas. Você não compra em livrarias grandes, tipo FENAC, tipo Saraiva, você não acha. Geralmente, ou acha, mas não são em todas, tá? Geralmente, você dá uma procuradinha no Google, não é difícil de achar esse. Essa autora mesmo, ela tem vários, essas autoras, né, são duas, elas têm vários livros, elas têm de moda masculina, elas têm de moda infantil, tem uma só de tabela de medidas, sobre os estudos das tabelas de medidas. Então assim, vale a pena vocês conhecerem, eu recomendo ele, eu já li outros, assim, já dei uma folheada em outros livros, e querendo ou não, eu criei afinidade com esse por conta das aulas. Então assim, fica a dica desse livro, tá? Voltando para os materiais, tem coisas super básicas que a gente precisa para qualquer modelagem, não é exagero meu, assim. Eu acho que qualquer pessoa que já assistiu qualquer vídeo na internet sobre como fazer uma saia, como fazer uma calça, como fazer uma blusa, como fazer alguma peça de roupa, viu que tem uns aparatos para você utilizar. Aí, desses aparatos, existem coisas que são básicas, que eu acho que você... Não é que você não vai conseguir fazer sem eles, não. Porque você consegue se adaptar com outras coisas. Mas são coisas que, se você tiver a possibilidade de ter, você tem que ter, tá? Primeiro, a primeira coisa que você tem que ter é um conjunto de réguas. Existem N tipos de réguas no mercado, N tipos de réguas para serem usadas. Inclusive, existem métodos que têm as próprias réguas, tá? Eu não sei o nome do método, mas tem um método que você compra as reguinhas do método. Você compra um livretinho, igual esse meu, um livretinho mostrando não sei o que, e eles têm as réguas para você encaixar e você fazer. Eu não sei o nome dele. Não é uma coisa muito cara. Eu lembro que uma vez eu procurei na internet, era coisa de R$50 o método para você aprender a fazer saias. Aí tinha todos os tipos de saia para você dali desenvolver, tá? Então assim, réguas, eu acho que, voltando às réguas, eu acho que vocês têm que ter alguns aparatos. Essa daqui, ela se chama curva francesa. Essa curva francesa eu não tenho uma dessas, essa daqui é da minha amiga Amanda, que eu pedi emprestado pra ela. Ela não é assim de flor, tá, gente? Ela vem normal, só que a amiga é tão talentosa que a bicha fez uma collage de guardanapo pra decupar, acho que é decupagem o nome do negócio. E fez, cara, olha, é uma talento. Tá, mas voltando. Rasguei cedo, agora eu volto. É uma régua que eu acho que precisa. Ela é feita pra... cada buraquinho desse, ele é feito pra alguma coisa. Esse daqui, a gente geralmente usa muito essa pontinha pros básicos. Creio eu que essa daqui eu não usei ainda, esses buraquinhos aqui. Mas a gente usa bastante essas linhas retas, essas linhas curvas, pra fazer cava de blusa, pra fazer decote, pra fazer cintura, sabe? Então, assim, é uma régua essencial. Essa daqui, o número dela, se eu não me engano, é 18. Existem vários números, tá? Mas tudo depende do que você precisa. Por exemplo, essa daqui é pra uma cava, vamos fazer pra uma cava feminina, digamos assim.
Para criança não vai ser desse tamanho. Ela vai ser um pouquinho menor porque as curvas das crianças são menores. A anatomia corporal da criança é menor. Então, você tem que ter a régua adequada para isso. Mas isso depende de quando você está estudando, do que você está estudando e do que você quer trabalhar também, tá? Então, assim, fica a dica. Primeiro é a régua, a curva francesa. A segunda dica são os kitzinhos que existem no mercado de réguas, tá? Que são os kits. Eles existem, que eu conheça, existem 3 tipos de kitzinhos de réguas básicas para você comprar. Existem as de madeira, as de acrílico e as de acrílico polido. Eu não tenho as de acrílico polido aqui porque só uma menina da minha sala que tem e acabou que eu esqueci de pedir emprestado para ela. Eu vou primeiro explicar sobre a de madeira. Essas são minhas. Tá vendo como elas são marronzinhas? A dela era coloridinha. Então, elas vêm assim, marronzinhas. Uma coisa super essencial para você fazer as modelagens é um esquadro. Porque geralmente a gente, por exemplo, vocês viram os diagramas nos livros, eles geralmente são geométricos. Então, você começa geralmente de formas geométricas. E dessas formas geométricas você vai curvando e você vai alinhando para fazer as formas da roupa. Então, assim, o esquadro é muito importante para as peças ficarem muito bem feitas. Então, voltando. O esquadro é uma peça super importante que a gente tem que ter, porque a gente parte de linhas geométricas para daí fazer o diagrama, para daí a gente desenvolver uma peça. Então, o esquadro é uma peça também tão importante quanto a curva francesa, porque para você fazer as linhas retas, você tem que esquadrar muito bem as linhas, tá? Então, esse é também um essencial. Outras réguas que também são essenciais são as curvas. Essa daqui, eu acho que, se não me engano, chama curva de alfaiate, e essa daqui é uma régua de cava, para fazer cava de pescoço, de manga e tal. Então, assim, esse kitzinho aqui, ele geralmente é vendido por uns 10 reais, 15 reais. Não se passa muito disso. O material não é dos melhores. Geralmente, o André que me deu. O André que me deu, então eu não posso brigar muito, né? Mas, pra mim, serviu plenamente. Eles não me fez diferença nenhuma usar essas ou dos outros materiais, tá? Então, assim, vai na de madeira se você quiser. Eu compraria de madeira a princípio, por quê? Você não sabe se você vai trabalhar com isso. Você está aprendendo. Estudante é tudo lascado, não tem dinheiro pra comprar porra nenhuma. Então, cara, você vai ter que comprar muito material. São muitas miudezas. É muito tecidinho, é muita linha, é muito não sei o quê. E quem é muito detalhista gosta de comprar frufru. Então, assim, tem coisas que não é que você tem que comprar do melhor material. Se você acha necessário comprar, ótimo, não tô julgando, acho massa. Quem é rico, que eu sou rica, vai, cara, vai fundo. Então, assim, se eu pudesse, eu também compraria as de acrílico polido, mas ainda vou falar delas. Cara, é pra danar, então não dá pra comprar tão fácil. Então, esse kit, assim, é um basicão. Muita gente usa, cara, até na indústria eu não digo, mas assim, nas confecções pequenas, a galera usa de madeira mesmo. O problema dela é que ela é madeira, ela é um material orgânico, ela quebra com mais facilidade, ela enverga. Se você não deixar ela numa posição boa, ela pode estragar muito fácil, se ela molhar. Então, assim, depende muito do seu cuidado com o material. Mas isso independe. Se você tiver a melhor e você deixar largada no sol, ela vai estragar. Então, também cabe a conservação de cada um dos seus próprios materiais. Então, esse é o kitzinho de réguas de madeira. Existe também o próximo kit, tipo, depois da de madeira, existe as réguas de acrílico normais. Essas réguas de acrílico, elas giram em torno de 20 reais. É a mesma coisa, tá? A régua de cava, dá pra ver aqui, a de alfaiate e o esquadro. Ela gira em torno de 20 a 25 reais, ela não é muito mais cara que isso,
tá? E daí, as coisas grandes são essas, tá? E daí a gente vem para as coisas mais miudinhas. A dica é uma lapiseira 09, mas isso não te impede de fazer de lápis, de caneta, de canetinha, de lápis de cor, do que você quiser, do que você quiser. A 09 é boa porque ela tem uma grossura boa, ela é fácil de apagar, se você errar uma coisa é muito fácil de apagar, vocês viram nos outros vídeos que eu faço, eu apago muito fácil. E ela a vantagem de ser lapiseira é que a borda do desenho, da modelagem, sempre vai ter a mesma espessura. Então, assim, o lápis, querendo ou não, o lápis começa fino e vai engrossando. E é um saco. Quem tem saco pra ficar o tempo inteiro apontando lápis? Ninguém nesse face dessa terra, gente. Então, assim, é uma dica, mas se você tiver lápis, se você tiver caneta, canetinha, giz de cera, o que você quiser, você consegue fazer uma modelagem. Mas fica a dica de uma lapiseira 09, que tem uma espessura boa, dá uma precisão boa e rende pra caramba. Outro material é um furador. Esse furador aqui, ele era uma chavinha de fenda, que o André fez pra mim a pontinha. Mas você compra o furador por coisa de R$5 nessas lojinhas de artesanato, de scrapbook, papelaria. Não é difícil, você chega lá e pedindo um furador, eles vão te dar um negocinho parecido com esse, assim, é pra você furar as modelagens, tá? Outra coisa também que é interessante você ter, mas não quer dizer que você não vai conseguir fazer nada sem isso, é um alicatezinho perfurador. Ele, é porque vocês não vão conseguir enxergar, mas ele tem um risquinho aqui. Ele é usado para você fazer as bases das pences. Quando você quer fazer uma saia, ela tem uma pence de 1 centímetro. Você vai marcar a ponta de 1 centímetro de um lado e a ponta de 1 centímetro do outro. Vai pegar o furador, esse furadorzinho aqui, e vai marcar até onde essa pence desce. Então, assim, são dois materiais que você utiliza. Mas isso daqui você enfia um lápis, você consegue fazer. Isso daqui você pega a tesoura no cantinho e faz. Então, assim, são materiais que são legais de você ter, mas não são estritamente necessários. Você consegue se virar sem eles. Claro que no mundo industrial, gente, a gente tem que ter alguns materiais para facilitar e para agilizar a nossa vida. Mas para fazer em casa, uma sainha, um vestidinho, que é o meu caso, até hoje, agora é o meu caso, então eu gosto desse tipo de coisa. Esses daqui, um eu fiz, o outro eu ganhei. Você vê que assim, a gente vai dando as nossas artimanhas. Nada é impossível nesse mundo. Outra coisa que a gente usa muito é uma tesoura. Uma tesoura boa para papel. Para papel. Vou repetir. Para papel. Não invente de cortar tecido com tesoura de papel, nem papel com tesoura de tecido. Elas cegam, elas estragam e a vida útil diminui. Então tome cuidado, pega uma tesourinha basicona, essa daqui é aquelas mais básicas possível. Ela é coisa de, sei lá, R$10, nem isso tudo, eu acho. Você pega uma tesourinha, separa e fala, essa daqui é só para cortar papel. Se você começar a cortar tecido com ela, o tecido esbagaça, você vai estragar e depois ela não vai cortar o papel tão bem. Então, separe uma tesourinha só para papel. Outra coisa que a gente precisa bastante é uma carretilha. Carretilha é coisa basiquinha também, ela é baratinha, é coisa de R$5. Pra você fazer um kitzinho, você não gasta tanto. R$50, eu acho que você faz um kit muito bom mesmo, assim, eu não tô de sacanagem. Tá até caro pra você fazer um kit bom, tá? Então, uma carretilha que é pra você passar, pra você transferir. Por exemplo, lembra que eu falei que a gente tem uma modelagem básica? Aí, dessa modelagem básica, eu quero fazer uma calça skinny. Eu tenho uma modelagem reta, eu quero fazer uma calça skinny. Você acha que eu tenho que fazer de novo a modelagem, medir tudo? Não, eu pego, ponho a modelagem básica em cima, passo a carretilha, já marco o que eu preciso e depois eu traço. Eu não preciso calcular de novo, eu não preciso medir de novo. Disso dali eu já consigo. A carretilha é esse instrumento super funcional. Outra coisa que a gente precisa é uma fita métrica. Essa minha vem na caixinha. É uma fita métrica. Não é cara, gente, pelo amor de Deus, uma fita métrica cara pra danar é R$3. Sim, cara mesmo.
E para modelagem existe uma fita métrica, eu não tenho, porque ninguém lá no curso tem, porque é uma fita métrica extremamente cara. Ela é como ela é de silicone e ela tem um arame dentro. Então ela é precisa, ela não é molenga igual essa. Se você quiser fazer uma curva, ela vai ficar nessa curva. Só que enquanto essa daqui é R$3, uma daquelas que eu tô te falando, que é dessa mais durinha, é R$35, uma de 20 centímetros, minha gente. Então, pra gente normal, pessoas normais que não são ricas, milionárias, pra ficar gastando R$50 numa reguinha, vamos na fita métrica, a gente se vira com a fita métrica. Tem isso não, minha filha. Ó, tempo ruim não. Outra coisa que eu também, acho que o essencial acabou. Eu só quero falar pra vocês sobre papel, porque existem papéis pardos. A gente geralmente faz as modelagens em papel pardo, porque é um papel resistente, é um papel que tem uma porosidade boa, dá pra ser apagada, dá pra se fazer muita coisa. Só que existem gramaturas desse papel. Esse daqui é o mais baratinho e é o mais molinho. Esse daqui é o que a gente usa no curso e esse daqui é o que você compra de 50 centavos o metro na papelaria. Ele é super baratinho. E esse daqui é um mais durinho. Esse daqui a gente... Ele é recomendado pra gente fazer, por exemplo, eu sempre vou fazer camisas sociais. Então você já faz o seu molde num papel que vai durar mais. Concorda comigo que um papel durinho, grossinho, ele vai durar mais? Muita gente pegando e tal, ele vai ter uma durabilidade maior do que um papel fininho. Então assim, se você quiser começar a fazer uma confecção e você vai se especializar em short jeans, short de viscose, vamos pôr assim, você não vai fazer os seus moldes que você vai todo dia cortar o 36, você não vai fazer nesse papelzinho fininho. Você vai fazer no papel mais grosso porque ele vai render mais, tá? Então, outra dica é a dica do papel. E outra coisinha, mas isso daqui é a parte, isso aqui é uma coisa minha que eu tinha em casa e resolvi levar também pra aula. São dois esquadrinhos pequenos, desses de escola mesmo, sabe? Tipo, pequenininho, e um transferidor. Porque vai que a gente precisa, porque foi o que eu falei, a gente trabalha com figuras geométricas. Então, é interessante você, às vezes, ter artifícios menorzinhos. Às vezes, você quer fazer uma pontinha de uma calça. Você não precisa pegar seu esquadro deste tamanho. Você pega um pequenininho e resolve o seu problema. Então, depende muito do que você tem. Eu também tenho outra régua. Olha a minha bolsa que eu carrego, gente. É uma bolsa que eu costurei, olha que fofa. Eu costurei essa bolsinha pra eu levar pro curso, porque eu não aguentava ficar carregando régua por régua. E foi o que eu te falei, da durabilidade. Se você carregar de um jeito que não é adequado, ela estragar é muito mais fácil. Então, sim, não custa nada você fazer. Outra régua que eu acho super interessante você ter é uma régua grandona, assim. Pode ser de acrílico, pode ser de ferro, pode ser madeira, pode ser o que for. Eu tenho essa daqui porque ela foi muito baratinha, coisa tipo de R$7 na papelaria aqui do lado de casa, né? Então, e eu também tenho essa régua, que eu digo que é tipo um esquadro curvo, tá vendo? Ele tem o esquadro, ele faz ele faz a vez de um esquadro, porém ele tem as curvas. Essa curva aqui, ela é parecida, ó, com a curva de alfaiate, tá vendo? Ela é parecida, ela meio que se encaixa aqui. Então dá pra você usar. Ela é meio bombril, ela serve pra tudo. E aqui dentro é como se fosse uma curva francesa. Tá que esse modelo de curva francesa não tem nada a ver com isso daqui, né? Tá. Mas esse modelo aqui parece ser um modelo novo. Existe curvas francesas mais ou menos nesse formato. Só que aí eles fizeram, não sei, um estudo louco lá e fizeram aquela curva francesa. E esse daqui é a antiga forma de uma curva francesa. Então, assim, essa daqui também é uma régua super legal de você ter. Se você quer fazer pouca coisa, você não gasta num kit, você gasta em uma régua só. Tipo, você tem tudo numa régua só. Você tem um esquadro, você tem uma régua de 50 centímetros, você tem uma régua que você consegue fazer as cavas, você tem uma régua que você consegue fazer as curvas, sei lá, por R$6. Então, e existe dela também em acrílico, tá? Eu falei que eu ia falar sobre o acrílico polido.
O acrílico polido é um material muito mais caro, muito mais fino, refinado, digamos assim. Só que ela é muito mais cara. Enquanto um kit desse de acrílico que eu falei pra vocês é R$20, cada régua é R$30 do acrílico polido. E olha que não é todo lugar que você acha. Não é todo lugar que você acha o tamanho, a cor. Tem todo um papagaio, porque não é todo mundo que usa. É um material muito específico. É um material mesmo que a galera usa pra trabalhar, pra indústria, porque ele vai durar, porque todo mundo vai mexer todo dia. Então, assim, é um material super, super de qualidade. Mas pra você que vai fazer uma coisinha pequenininha em casa, não sei se é tão necessário assim.